Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. E cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, e nossos queridos espectadores do nosso canal da Ustream e também do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do programa Lux Esotérica, que está trazendo para vocês, nessa fase do nosso programa, aqui os estudos sobre a sabedoria de Blavatsky, caros ouvintes. Esta nova série de programas que nós estamos fazendo, trazendo para vocês temas do pensamento desta que é a verdadeira mãe da nova era, do ressurgimento do esoterismo, do ocultismo no Ocidente. E nós não temos, também já temos que avisar isso desde logo, nenhuma pretensão de esgotar o pensamento de Blavatsky sobre o esoterismo, porque a sua obra realmente é vastíssima. Blavatsky tem hoje em dia sua obra coligida em cerca de 15 volumes de 600 páginas cada um, e é realmente uma obra portentosa se nós imaginarmos que ela não foi escrita como nós já estamos tão acostumados nos dias atuais, com os teclados dos nossos computadores, mas sim Blavatsky escrevia a bico de pena, em papel ao maço. Aqui a Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, cada uma delas tinha mais de 1 metro de altura, a pilha de papéis que Blavatsky tinha escrito e que depois foram datilografadas e mandadas para a gráfica. E mesmo depois que houve a primeira prova de Isis Sem Véu e de A Doutrina Secreta, Blavatsky lia aquelas provas e queria enxertar ainda mais texto ou acrescentar mais argumentos nessas que são realmente obras monumentais que ela escreveu. Isis Sem Véu em 4 volumes em português e A Doutrina Secreta em 6 volumes na nossa língua, né? Tanto Isis Sem Véu quanto A Doutrina Secreta, no original em inglês, são em 2 grandes volumes, né? 2 grandes tomos. Mas os editores dessas obras em português, até porque em português a tendência é que os livros fiquem realmente mais longos, então as obras foram editadas em vários volumes. Mas o grande tema que Blavatsky nos traz, caros ouvintes, a verdadeira teosofia que Blavatsky tão bem expôs em seus livros, demonstra a existência do homem espiritual encarnado na matéria e a sua consequente evolução e a manifestação não só do ser humano, mas de outras entidades e outras linhas evolutivas no nosso planeta. E que o ser humano tem um ponto, tem um local dentro da economia universal, que nós, seres humanos, precisamos o quão mais rapidamente reencontrarmos esse nosso lugar dentro dos afazeres do universo, porque creio que só a humanidade, com o seu grande princípio do livre-arbítrio, é que se acha realmente um agrupamento livre para fazer o que quiser, e realmente muito iludido, pois individualmente e coletivamente os seres humanos acham que estão caindo de paraquedas aqui nesse planeta, ouvintes. E isso não poderia ser mais distante do verdadeiro pensamento
de Blavatsky, que das mais diversas formas trouxe um conhecimento profundo da existência de uma lógica em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não só o ser humano está inserido em um processo evolutivo, quanto o próprio planeta está em evolução e há uma infinita cadeia de inteligências que estão evoluindo através desse planeta e desse sistema solar. E mais para frente, em outros programas, nós vamos trazer aquela famosa advertência que Blavatsky deixou para os seus leitores, de que nós não devemos procurar nenhuma outra explicação para a nossa existência espiritual, além do que esse nosso sistema de mundos, pois nós vivemos nessa célula cósmica do universo que é o sistema solar, e toda a nossa evolução vai se passar dentro desse sistema. Não adianta nós já visualizarmos outros sóis, outras galáxias, outros sistemas planetários, porque é aqui, caros ouvintes, que nós vamos evoluir. E a doutrina que Blavatsky promulgou, os seus instrutores, os seus mestres, e Blavatsky reafirmou isso, não é novidade. A teosofia sempre existiu no mundo e ela é o substrato de todas as verdadeiras filosofias religiosas e espirituais do mundo. E ela também declarou que existe uma linguagem de símbolos comum a todos os iniciados do passado, e essa língua de símbolos, de emblemas, ela denominou Senzar, que seria uma forma muito primitiva de linguagem que conecta e conectou em seus escritos os grandes iniciados desse planeta. Então, as frases de sabedoria que nós estamos trazendo para vocês, ouvintes, para o nosso estudo, podem parecer desconectadas, mas todas elas visam evidenciar a grande unidade do pensamento antigo em torno de um conjunto de ideias, e principalmente tirando aquela ilusão que principalmente a cultura judaico-cristã possui, de que foi com essa cultura, no judaísmo e no cristianismo, que primeiro se manifestou Deus, se manifestou a divindade no mundo, quando na verdade milhares, milhões de anos antes de que surgisse Jesus Cristo nesse planeta, já havia sábios, já havia iniciados, já havia seres iluminados que já percorreram o caminho da luz. Então muita instrução já estava disponível. Então Blavatsky trouxe e redeclarou, nós sempre temos que enfatizar esse fato, a existência de uma sabedoria perene da antiguidade. Então podemos passar a primeira fase do dia de hoje, de algum dos periódicos que Blavatsky editava, né? Entre eles o The Theosophist, onde ela respondia inúmeras cartas, respondendo realmente às dúvidas e indagações dos seus leitores, e daí nós pensamos algumas dessas frases. Quando for de livro, nós vamos citar aqui exatamente que livro que é. Mas essa frase aqui nos diz o seguinte: a sabedoria oriental ensina que o espírito tem de passar
pelo ordalho da encarnação e da vida, e ser batizado com a matéria antes de poder atingir a experiência e o conhecimento. Só após isso, ele recebe o batismo da alma ou autoconsciência e pode retornar à sua condição original de um Deus mais a experiência, terminando com a onisciência. Em outras palavras, ele pode retornar ao estado original da homogeneidade da essência primordial somente através da frutificação do karma, que é o único capaz de criar uma absoluta deidade consciente, distante apenas 1 grau do todo absoluto. E aí nós temos uma típica declaração dos escritos de Blavatsky, que na verdade nos remete às proposições fundamentais de a doutrina secreta. E em próximos programas nós vamos tratar especificamente dessas proposições. Mas em A Doutrina Secreta, Blavatsky diz que cada alma humana tem que passar por aquilo que é chamado de peregrinação espiritual obrigatória. E aí que realmente começa a confusão dos místicos, dos religiosos, daqueles que buscam a espiritualidade, de nós sabermos ou não se nós estamos aqui pelo chamado acaso ou se nós estamos aqui por um ato voluntário. E na verdade, ouvintes, há uma mistura das duas coisas. Pois aquele que emitiu as nossas chispas divinas, ele também cumpre o mesmo e grande princípio universal da multiplicação. Aquilo que nas escrituras cristãs, onde nós lemos o mandamento crescei-vos e multiplicai-vos, também o Logos solar está se multiplicando e se dividindo infinitamente, emanando de si ondas de vidas, onde bilhões e bilhões de chispas divinas provêm da sua própria vida. Assim como o ser humano se divide em células e nos seus gametas sexuais, um homem tem milhões e milhões de pequenas chispas também da sua própria vida nos seus gametas sexuais, de forma análoga a divindade se multiplica e lança nesse universo da matéria essas chispas divinas para que elas possam, através da limitação, evoluir. Então, quando Blavatsky diz que o nosso espírito tem de passar pelo ordalho da encarnação e da vida e ser batizado com a matéria antes de atingir qualquer coisa superior, ela indica que inicialmente houve o processo da involução. Primeiro, o nosso puro espírito, que partilhava da homogeneidade do Espírito Divino, teve que mergulhar profundamente na matéria até atingir o nível mais baixo dessa matéria, até que fosse alcançada o ponto mais baixo de toda a evolução, passando antes pelos reinos elementais e atingindo o reino mineral. E aí, ouvintes, a partir daí que começou exatamente a nossa evolução. Evolução que se dá pelos choques, pelas experiências que vão ficando cada vez mais conscientes. Então, a cada um dos atos nós geramos karmas e esses karmas vão incidindo sobre nós mesmos, ouvintes. E é por força desse karma que nós estamos aqui, pois a lei de compensação, a lei de justiça universal, traz a todo indivíduo aquilo que ele merece
de acordo com o que ele faz. Então nós só voltaremos à nossa fonte, ouvintes, porque o nosso destino é retornar ao seio de Deus, da onde nós fomos emitidos, da onde nós fomos emanados. Nós não fomos criados, como dizem as escrituras cristãs ou outras escrituras. Nós somos emanados, então nós temos em nós a mesma essência, a mesma matéria da divindade. Voltaremos quando o nosso karma frutificar, ou seja, quando nós tivermos aprendido a sermos senhores das nossas ações, dos nossos karmas, e quando o filho pródigo, que é o espírito humano, retornar, nós voltaremos com muito mais conhecimento, com muito maior sabedoria. E de nós, ouvintes, aqueles que tiverem sucesso, porque nem todos entre nós terão o sucesso absoluto, aqueles que forem o sucesso se tornarão entidades cósmicas que, por sua vez, gestarão no futuro muitos e muitos outros seres conscientes. Então nós estamos num grande processo que não é apenas pessoal, mas é cósmico, e nós estamos repetindo na nossa evolução um movimento que já aconteceu com seres muito maiores do que nós. Em outra passagem, Blavatsky nos diz: vivemos numa atmosfera de escuridão e desespero, porque nossos olhos estão voltados e fitos na terra, repleta de manifestações físicas e grosseiramente materiais. Se, ao invés disso, o homem, prosseguindo na jornada de sua vida, olhasse não para o céu, o que é apenas uma figura de retórica, mas para dentro de si mesmo, e centralizasse seu ponto de observação no homem interior, muito logo escaparia dos rolos compressores da grande serpente da ilusão. E aí, ouvintes, Blavatsky lança um outro conhecimento fundamental, de que é a postura que a nossa consciência, ouvintes, adota, que vai nos conduzir ou não de uma percepção do que seja esse mundo de Maya, esse mundo da ilusão, e aonde que estão as coisas reais. E, lamentavelmente, é uma verdade terrível de que as pessoas vivam realmente nessa atmosfera de escuridão e desespero, de dor, de abandono, de verdadeiramente se sentir sozinho e desamparado, porque os seres humanos olham para os objetos e os desejam, e mesmo as suas vidas religiosas, sua vida espiritual, é um apego, muitas vezes é um fanatismo com coisas externas. Então, só quando o ser humano descobre na prática que dentro dele mesmo habita um ser espiritual, é que ele tem uma base para transcender tudo isso que está à nossa volta, ouvintes. O nosso lar espiritual já está aguardando o nosso retorno. Basta com que nós realmente nos conscientizemos do que nós somos e cada ser humano precisa permitir que se manifeste esse ser interior. O que raramente nós fazemos, diga-se de passagem. E em outra passagem, Blavatsky diz o seguinte: a magia, como ciência, é o conhecimento desses princípios e da maneira como a onisciência e onipotência do espírito e seu domínio sobre as forças da natureza podem ser adquiridas pelo indivíduo, mesmo estando ainda no corpo físico. Como arte, a magia é a aplicação desse conhecimento na prática. E essa passagem está em Isis Sem Véu.
E aí surge, ouvintes, outra coisa fundamental: a existência das ciências ocultas e da magia. E aí nós precisamos fazer uma separação muito profunda, porque as ciências ocultas são conhecimentos dos processos, dos mecanismos do universo, que permite inclusive que o ser humano se autoconheça e descubra muito, não só do seu passado, mas principalmente do seu presente e do seu futuro. Mas a verdadeira magia é diferente das ciências ocultas. A magia superior, ouvintes, ela é dedicada à elevação da consciência. Então, o verdadeiro mago é também aquele que nós chamamos de mestre, porque ele conhece principalmente as técnicas de transformação, sem as quais não é possível sair da condição de homem mortal para a de homem imortal e, quiçá, lá na frente, até um dia ser um mestre, ser um adepto. Então a magia é uma verdadeira ciência, mas o coração dessa ciência é diferente da ciência normal, porque hoje a ciência tradicional está do lado do capital financeiro, monetário. Então a primeira coisa que eles veem é se de 1 centímetro cúbico serão retirados milhões de dólares, quando na verdade o que o ser humano precisa buscar é algo muito além. Então não devemos confundir a magia, que é a evolução espiritual, com ciências ocultas, porque as ciências ocultas, como a numerologia, a astrologia, as diversas artes divinatórias, como a magia cerimonial e tantas outras, ela pode ser praticada por pessoas puras e impuras, e a magia não escolhe quem a irá praticar, porque a energia é uma só, e a inclinação de magia branca ou de magia negra, ou o que é mais comum, de magia cinza, porque existem infinitos tons de cinza entre a pura magia branca e a nefasta magia negra por outro lado. Existem infinitos tons de cinza de pessoas que praticam a magia querendo apenas se locupletar nos seus desejos e nas coisas que elas querem para si mesmas. Então temos que ter muito cuidado com isso. E nos diz também Blavatsky aqui em Easy Sem Véu: a filosofia platônica era a da ordem, sistema e proporção. Abrangia a evolução dos mundos e espécies, a correlações e conservação da energia, a transmutação da forma material, a indestrutibilidade da matéria e do espírito. Sua posição a esse respeito estava muito à frente da ciência moderna e enfeixava o arco de seu sistema filosófico com um fecho a um tempo perfeito e inabalável. E Blavatsky coloca isso com conhecimento de causa, porque os primeiros teósofos foram os neoplatônicos do 3º século, e entre eles estava encarnada a mesma alma que gerou Madame Blavatsky. Com certeza ela deve ter estado naquele meio, e alguns dizem que ela foi exatamente o próprio fundador do sistema neoplatônico, que foi Amônio Saccas, esse grande discípulo da sabedoria oriental, que conseguia visualizar a sabedoria nos mais distintos ramos. E a filosofia platônica, que advém dos mistérios, era muito profunda, e
as próprias ideias com relação à matéria e a sua conversibilidade em energia, né, que é aqui mencionada como a transmutação, e a própria indestrutibilidade da matéria e do espírito, são, na verdade, a base filosófica para aquilo que nós chamamos hoje de física quântica. Muitos dos grandes físicos leram a doutrina secreta e perceberam que as obras de Blavatsky falavam coisas que tinham a ver com as realidades que eles estavam teoricamente percebendo. Ou seja, e aquilo que nós sabemos hoje, que matéria pode ser convertida em energia e energia pode ser convertida em matéria, e no universo nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, aquilo que os alquimistas chamavam de transmutação é uma realidade. Não é apenas um processo mágico, mas é uma realidade que acontece dentro das grandes estrelas e dentro dos grandes núcleos energéticos desse planeta. Isso tudo já estava disposto no sistema neoplatônico. E lemos também, numa faceta mais moral, mais filosófica de A Doutrina Secreta: o egoísmo pessoal é que excita e estimula o homem a abusar de seus conhecimentos e poderes. O egoísmo é um edifício humano, cujas janelas e portas estão sempre escancaradas para que toda espécie de iniquidade entre na alma humana. E aí está disposta um princípio, ouvintes, que todos nós temos que estar avisados dele. Pois o nosso egoísmo material pode também passar para, infelizmente, a nossa busca espiritual. E assim, se assim o for, nós estaremos expostos a todos os perigos que isso representa. E Blavatsky também diz em A Doutrina Secreta: a doutrina fundamental da filosofia esotérica não admite privilégios ou dons especiais no homem, salvo aqueles adquiridos por seu próprio ego através de esforços e méritos pessoais durante toda uma longa série de metempsicoses e reencarnações. Isso faz parte do proêmio da Doutrina Secreta e é muito importante. Nada está acontecendo por acaso no universo, e a posição evolutiva de cada um de nós, ouvintes, depende dos esforços, depende dos nossos méritos dentro da escalada da evolução. Não existe, ouvintes, nenhum Deus distribuindo presentes, distribuindo facilidades ou dificuldades para as pessoas, dons especiais para uns e muita ignorância para outros. Aqueles que têm dons, que têm facilidades, que têm capacidades, é porque as desenvolveram a duras penas em vidas passadas. E aqueles que têm dificuldades e têm ausência de dons, de genialidade, é porque fizeram pouco nesse caminho evolutivo. Então nós temos que tirar da nossa cabeça aquela ideia de Deus distribuindo presentes, dando dons, dando mimos para uns e deixando milhões e milhões sem ter nem o que comer. Porque o que o homem tem aqui, ouvintes, é devido ao seu próprio mérito ou demérito, né? Porque aquele que comete crimes, aquele que infringe a lei do universo, também colhe taças de bebida extremamente amarga, de sofrimento e de padecimento. Então tudo no mundo, ouvinte, segue uma justiça, e o que nós somos é fruto do que nós desenvolvemos através de uma longa série de vidas, de encarnações, onde a nossa alma foi colhendo o que de melhor existia. E nós jamais, ouvintes, devemos imaginar que o ser humano está tendo algo
que ele não merece. Muito pelo contrário, o que o ser humano tem é apenas o que ele realmente mereceu. E isso é uma coisa que os ocultistas têm que ter muito claro nas suas cabeças, de que nós estamos aqui por força do nosso mérito e vamos ter mais coisas se nós também nos desenvolvermos e buscarmos um autodesenvolvimento, um autoconhecimento maior. É para isso que está a serviço o nosso programa, ouvintes, para o autoconhecimento aqui do nosso público. E uma vez mais agradeço a grande audiência de todos e vamos chamar o intervalinho, convidando uma vez mais aqueles que puderem, aqueles que quiserem nos patrocinar para que esta iniciativa e outras tenham a sua continuidade e o seu desenvolvimento na internet, ouvintes. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos já. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, sempre aqui com o apoio e o patrocínio dos simpatizantes e associados da Levir, a quem nós empenhamos aqui o nosso agradecimento pelo apoio durante todos esses anos que tem permitido as condições para que a nossa programação tenha cada vez mais se expandido. Nós atingimos no início desse ano mais de 4 milhões de visitas na Loja Esotérica Virtual e mais de 900 mil palestras, conferências transmitidas dentro do nosso acervo. E esses números realmente gigantescos mostram realmente o quanto não só a internet tem expandido
no nosso país, mas a quantidade de pessoas que buscam conteúdos sérios, realmente materiais que contribuam para a sua evolução. Por isso, todo esse apoio que nós temos tido é realmente um privilégio para que essa programação sempre tenha se desenvolvido, e a todas as opções para aqueles que nos acompanham a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, lá no site da Levir. Muito obrigado também você que está nos acompanhando não só ao vivo, mas também aí nas gravações. Mas vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos dos pensamentos de Helena Blavatsky, e vamos trazer mais uma frase aqui que já está no ponto aqui para nós estudarmos, ouvintes, que é a seguinte, está em A Doutrina Secreta. Para tornar-se autoconsciente, o espírito deve passar pelos diversos ciclos de existência, atingindo na Terra o seu ápice no homem. O espírito em si é uma abstração negativa inconsciente. Sua pureza é inerente, não adquirida por mérito. Daí que, para tornar-se o mais elevado Dhyan Shohan, ou Senhor da Luz, é necessário que todo ego, que toda alma atinja a plena autoconsciência como ser humano, isto é, consciente e sintetizado para nós no ser humano. Isso é um ponto muito, muito importante, ouvintes, que nós temos que compreender muito claramente. E ao contrário do que o conhecimento ou desconhecimento popular diz, que todos nós estamos caindo de paraquedas aqui na matéria, ouvintes, Blavatsky nos diz realmente uma coisa muito diferente. Ela nos afirma e nos demonstra que realmente há não só uma evolução, mas principalmente que a nossa peregrinação ela não será em vão, mas principalmente que aquilo que nós estamos fazendo aqui é um processo absolutamente natural, e mesmo os problemas que nós vemos na humanidade, de tanta violência, de tanta incompreensão, tudo isso faz parte, infelizmente, de todo o processo. Porque ninguém pode vir, caros humanos, direto do plano espiritual e já nascer nesse mundo como um sábio. Nós passamos por muitos e muitos estágios de ignorância antes de atingirmos esse ponto que nós, infelizmente, também chamamos de muito ignorante, que é o ser humano, mas estejam certos que antes da condição humana há limitações muito maiores. Então, o espírito puro, ele tem uma pureza que não é autodesenvolvida. Então, é pelo fato de nós termos caído aqui na matéria, de nós estarmos passando por limitações, pelas trevas, pela escuridão, é por esse processo, ouvintes, que nós estamos nos transformando em seres mais iluminados. E foi por isso que Jesus afirmou que os escândalos, as desgraças viriam, mas ai daqueles pelas quais elas viessem. Porque, infelizmente, o ser humano aprende de duas maneiras realmente muito claras. Ou nós aprendemos pela dor, ou nós aprendemos pelo amor. E a dor é que é a grande estrutura da humanidade nesse nosso momento evolutivo. Porque nós erramos, não reconhecemos o nosso erro e nós incutimos então em karma, e esse karma nos traz sofrimentos e consequentemente nós temos a dor.
E só em pouquíssimos momentos da nossa existência que nós percebemos que nós somos seres que estamos aqui por uma dádiva de um amor divino, pois quem primeiro nos amou, ouvintes, foi Deus, que amou a toda a sua natureza e amou as chispas divinas antes que elas se desprendessem do seu coração iluminado. E é esse amor, ouvintes, que está dentro do nosso coração, que nos liga à própria divindade. Se nós reconhecêssemos isso, nós saberíamos o que é realmente ser humano e como que o amor é necessário para a nossa evolução e como é somente por ele, ouvintes, que nós evoluímos. Então essa frase de Blavatsky, ela nos remete exatamente a esse princípio, que para atingir a plena autoconsciência, nós temos que sintetizar, ouvintes, a possibilidade de conhecer. E o conhecimento mais profundo que existe, a sabedoria mais profunda, mais penetrante, é a sabedoria do amor. Pois o amor reconhece a grande unidade da vida. Então não preciso dar exemplos, ouvintes, pois vocês todos já conheceram o amor nas suas vidas, desde os primeiros momentos da sua vida e no decorrer dela, o ser humano se desenvolve naqueles momentos em que alguém se entrega a nós para que nós tenhamos o amor. E por nossa vez, nós também damos amor e sentimos a unidade com outras pessoas. E só assim, ouvintes, é que nós vamos retornar lá em cima com mais autoconsciência, a partir do momento que nós sintetizarmos todas essas experiências dolorosas e principalmente as experiências amorosas, ou seja, aquelas experiências de unidade. Mas vamos evoluir aqui o nosso estudo. Blavatsky, em Ocultismo Prático, nos diz: atinge-se a cultura espiritual pela concentração. Deve ser continuada diariamente e ser usada a todo momento. A meditação foi definida como a cessação da atividade externa do pensamento. Concentração é a total tendência da vida para um dado fim. E aí Blavatsky segue pela linha clássica do yoga, principalmente na síntese maravilhosa que o grande sábio hindu Patanjali definiu nos seus Yoga Sutras, de que a yoga ou união com a divindade é a cessação das flutuações da mente. Pois é na mente, ouvintes, que está o nosso grande problema. A mente que Blavatsky, em algum outro lugar, lá na Voz do Silêncio, ela diz logo no início: a mente é o grande assassino do real. Que o discípulo mate a assassina. E nós então ficamos com esse conhecimento externo até o momento que nós venhamos, ouvintes, a praticar realmente a meditação. Pois aquilo que é para o corpo físico a alimentação, ouvintes, que nos ocupa tanto tempo, a cada 5, 6 horas, 8 horas no máximo, nós temos que fazer uma refeição, porque senão o nosso corpo começa a decair e nós ficamos fracos. Nós temos que perceber, ouvintes, que se nós não meditarmos, se nós não orarmos, se nós não pensarmos nas coisas, nós estamos deixando a nossa alma em profunda inanição. Nós precisamos aprender a desenvolver
a condição de mente meditativa, aquela que usa o poder reflexivo da mente para analisar as coisas. E concentração é um dos estágios, na verdade, o primeiro estágio do controle da mente. Quando a mente começa a compreender o poder que há o foco da concentração, ela se torna extremamente poderosa, pois uma mente que não divaga, uma mente que se fixa num ponto de pensamento, ela realmente consegue descobrir praticamente tudo sobre aquele tema que ela está meditando, que ela está se concentrando. E cada um de nós tem que descobrir isso, ouvintes. É um longo caminho que cada um de nós tem que percorrer para praticar a concentração, a meditação e finalmente a contemplação, o samadhi, o satori, moksha, a libertação, a iluminação. Tantas palavras diferentes há para esse terceiro estágio, que começa lá atrás com a concentração, passa pela meditação e vai chegar finalmente na união, no verdadeiro yoga, a união daquela consciência que medita com o objeto, com o tema, com o fim da sua meditação, e aí se atinge a perfeita unidade, e aí estará o êxtase, estará a iluminação, que tanto nós vamos falar que fulano de tal era iluminado, que alguns eram realizados, que outros eram libertos, e isso, ouvintes, está esperando dentro de cada um de nós que nós pratiquemos esse princípio. Mais uma frase da doutrina secreta. Não há nenhum bem ou mal em si, como não há nem elixir da vida, nem elixir da morte, nem veneno em si. Tudo está contido na única e mesma essência universal, dependendo dos resultados do grau de sua diferenciação e de suas várias correlações. O seu lado de luz produz vida, saúde, bem-aventurança, paz divina, etc. O seu lado de trevas traz morte, doenças, tristezas e conflitos. E aí Blavatsky, ouvintes, lança a nossa consciência para o mundo da contemplação dos grandes opostos que nos oferecem tanto sofrimento nesse mundo. A vida e a morte, a dor e o prazer, a luz e as trevas. E as pessoas mais simplórias passam as suas vidas tentando buscar alguma coisa luminosa e rechaçando as coisas trevosas. E muitas vezes fazem disso uma neurose, onde seres absolutamente imaginários aparecem, como o diabo, o demônio, como seres negativos, e a pessoa fica com a vida poluída de fantasmas mentais que parecem realmente não desaparecer. E o que o ocultismo realmente prega, o que a teosofia de Blavatsky também prega, é que o que existe verdadeiramente é a grande substância universal, que é a origem de tudo. A origem daquilo que nós chamamos bem e aquilo que nós chamamos mal. É a origem das trevas e é a origem da luz. E só um verdadeiro ocultista, ouvintes, que quando vai desenvolver a sua vida dentro do ocultismo, é que nos traz a experiência de que quando o indivíduo quer trabalhar a luz, ele acaba também provocando as trevas.
E aqueles que se perdem nas trevas acabam também encontrando a luz de algum modo, porque tudo está interconectado, tudo advém dessa substância primordial que nós não vemos, que nós não percebemos, mas é que está na origem de todas as coisas. É a pedra fundamental, a substância, a lápis de que falavam os alquimistas, da onde tudo pode provir, ouvintes, tanto o que é bom quanto o que é ruim. E nós já deveríamos ter percebido isso, ouvintes, que não é possível obter nada bom na nossa vida, principalmente quem está aqui no plano físico. Todos nós já sabemos, para ter um único prazer é preciso passar por dezenas de dores, né? Tamanha é a dificuldade, tamanha é a inércia que esse plano físico nos traz. E só aquele que é realmente simplório, ouvintes, aqui não percebe isso. Então nós não devemos, ouvintes, nem correr do mal, indo para a luz, e nem ficar só na luz tentando amaldiçoar as trevas. Na verdade, nós precisamos de equilíbrio, porque inclusive na nossa própria evolução pessoal, nós só vamos conseguir evoluir se nós nos encontrarmos com o chamado lado sombra da nossa própria personalidade. E vamos a mais uma frase de sabedoria de Blavatsky, que nos diz: a natureza revela seus mais íntimos segredos e partilha a verdadeira sabedoria somente aquele que busca a verdade por amor à própria verdade e que aspira ao conhecimento para conferir benefícios aos outros, não à sua insignificante personalidade. E essa é a via, o caminho, ouvintes, dos verdadeiros mestres da fraternidade branca, que são bodhisattvas, que são pessoas que buscam a iluminação alheia, pois aquele que busca conhecimentos ocultos para ser mais poderoso do que os outros, ouvintes, passa muito perto do caminho da magia negra, que é o último caminho que eu gostaria que qualquer um de nós, ouvintes, um dia viesse a cair, porque é terrível. A nossa vida já é difícil, e aquele que ainda usa conhecimentos para provocar o mal e trazer mais trevas no mundo, se enterra num caminho que muitas vezes nem volta sequer a possibilidade. Verdadeiramente pode perder inclusive a sua alma. Mas Blavatsky também nos fala da lei do karma, que é algo importantíssimo. Karma é uma lei infalível que nos planos físico, mental e espiritual da existência ajusta o efeito à causa. Assim como não existe causa sem efeito, desde uma perturbação cósmica até o movimento de nossas mãos. Assim como cada coisa engendra sua semelhante, da mesma forma o karma é aquela lei invisível e desconhecida que sábia, inteligente e equitativamente ajusta cada efeito à sua causa e leva esta ao seu produtor. Aí, ouvintes, é o princípio que nenhum ocultista pode olvidar. Até as piscadas dos nossos olhos, ouvintes, até os pequenos movimentos do nosso corpo trazem efeitos contra nós. Então, mesmo quando nós estamos dormindo, que nós achamos que estamos inconscientes e estaríamos, absolvidos de qualquer pecado, mesmo naqueles momentos, ouvintes, nós estamos gerando karma. Então nós devemos parar de praguejar, ouvintes, e perceber que não existe nada nesse universo
que não aquilo que nós verdadeiramente merecemos. E também, como diz a doutrina secreta, não há nenhum demônio, nenhum mal fora do gênero humano para produzir tal coisa como um demônio. O mal é uma necessidade no universo manifestado e um dos seus sustentáculos. É uma necessidade para o progresso e a evolução. Tanto quanto a noite é necessária para a produção do dia e a morte para a produção da vida, a fim de que o homem possa viver por todo o sempre. E aí, ouvintes, é preciso reconhecer as polaridades, pois, como muito bem instruiu Hermes Trismegisto, as coisas nesse mundo em que nós estamos têm sempre dois polos. O polo da luz, que traz as trevas que trazem a luz. O mal que traz o bem e o bem que traz o mal. Quando há um, há o potencial para que o outro aconteça. E se eu realmente não tivesse vivido isso na minha vida, ouvintes, eu não diria isso com tanta certeza. Porque muitas vezes tentando e realmente fazendo bem, eu vi que o potencial do mal acontece ao mesmo tempo. E mesmo fazendo bem, o mal se manifestou. E muitos que praticam o mal nesse mundo encontram muitas vezes o bem quando estão presas, quando estão limitadas ou quando estão machucadas, presas num leito de um hospital. Ali vem aqueles que a acodem. Então, uma coisa leva a outra, ouvintes, e só aquele que medita, só aquele que observa é que pode encontrar o caminho do meio, que vai além dessas polaridades. E Blavatsky termina. A última frase que nós trazemos hoje para vocês, ouvintes, é a seguinte: há uma lei oculta que ensina que todo homem corrige seus defeitos individuais, aperfeiçoa, por pouco que seja, o organismo de que é parte integrante. Do mesmo modo, ninguém peca ou sofre os efeitos do pecado sozinho. De fato, não existe nenhuma separatividade. A mais achegada aproximação desse estado egoísta que as leis da vida permitem está na atenção ou no motivo. E mais uma vez, ouvintes, Blavatsky nos fala da grande unidade da vida. A impossibilidade da perfeita separatividade. Eu e vocês, ouvintes, na verdade estamos unos. Eu estou aqui falando, vocês estão ouvindo, mas na verdade eu estou falando porque na verdade eu quero também ouvir. E a postura de ouvinte também faz com que aquele que diz também aprenda. E como diz aqui Blavatsky, ninguém, ouvinte, sofre ou evolui sozinho. Aquele que faz o mal atrapalha a humanidade como um todo. E aquele que evolui empurra para frente e para cima a humanidade como um todo. Cabe a nós, ouvintes, escolher o que nós queremos fazer. E isso tudo, ouvintes, é magia. E Blavatsky nos diz aqui, finalizando o estudo de hoje. Resumindo tudo em poucas palavras, magia é sabedoria espiritual. A natureza é aliada, aluna e serva do mago. Um princípio comum, vital, penetra todas as coisas e é controlável pela vontade do homem perfeito. O adepto pode estimular os movimentos das forças naturais nas plantas e animais num grau sobrenatural. Tais fatos não são obstruções da natureza, mas aceleramentos em que são dadas condições de ação vital mais intensa. Então, ouvintes, o verdadeiro mago é aquele que
percebe todas essas coisas que nós comentamos aqui hoje e é aquele que é capaz também de operar no plano invisível, no plano dos mundos que não estão à disposição dos sentidos. E aqueles que atuam nesses mundos podem realmente auxiliar muitíssimo a evolução, não só de si mesmo, mas principalmente dos seus semelhantes. E os verdadeiros magos, os verdadeiros mestres, os magos brancos, são aqueles que auxiliam a evolução do seu semelhante. E temos que ter muito cuidado, porque aqueles que buscam apenas para si, que são magos também, mas são magos egoístas, essas pessoas estão decididas a trabalhar apenas pelo seu egoísmo e assim, ouvintes, reter a evolução das outras pessoas e para que o seu poder fique contido nele mesmo. Pois o verdadeiro mago, ouvintes, diz, como disse Jesus, quando ele afirmou que os homens poderiam fazer prodígios maiores do que ele mesmo fez. Então, ele sempre esteve na busca da expansão da consciência dos seres humanos e essa grande sabedoria, ouvintes, é o que nós aqui do programa Lux Esotérica também buscamos. E pelo avançado da hora nós temos que terminar aqui, mas convidamos a todos para uma última vibração, buscando, ouvintes, acima de tudo, a conexão com o nosso ser interno. Fechemos os nossos olhos e procuremos uma vez mais a conexão com a chispa divina nos nossos corações. Vamos, nesse momento, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa chispa divina, essa verdadeira luz esotérica, brilhe cada vez mais nos seus corações. Nos despedimos aqui com esse forte, fraternal, caloroso cumprimento a toda a nossa audiência e esperamos vocês nas próximas edições do programa Lux Esotérica, trabalhando aqui a sabedoria de Blavatsky. Até a nossa próxima edição. Até logo. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.